Então, a convenção de vendas serve para isso, para a gente sentar, discutir, olhar um pouco para frente, ver o que a gente quer, o que a gente pode, o que a gente tem que fazer de diferente para chegar em algum resultado, né? E a gente sabe que experiência e conhecimento são coisas que são voláteis, né? Serve num determinado momento, mas para outros momentos não, pode não servir. O Arthur vai informar, provocar e despertar, mas o grande objetivo da convenção, toda convenção, quando é feita, é para isso aqui, gente. Vender mais. Vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. Só que vender mais já não é mais o suficiente. A gente tem que vender melhor. Ou seja, eu tenho que vender volume com qualidade, né? Ou seja, tem que ter rentabilidade. Porque se a gente não preservar o caixa da empresa, não adianta a gente estar aqui trabalhando mais 1 ano, 2 anos, se o Maurício não vai conseguir tocar a empresa, vai para frente. Então, todo mundo, do porteiro da empresa ao presidente da empresa, tem que estar comprometido com o resultado, com a venda. Tudo que cada um fizer para ajudar ao profissional de vendas, na hora que está na frente de um cliente, que é a hora da verdade, abrindo o catálogo e podendo mostrar um produto competitivo, né? Está ajudando na venda, tá ou não está? Será que não tem um outro cliente naquela praça, naquela região, naquela cidade, que você possa visitar e que você ainda não visitou? Não tem. Toda empresa que você for trabalhar, o nível de exigência vai ser menor ou maior? Menor ou maior? Se você fosse o Maurício, se você hoje fosse o dono da empresa, tu ia cobrar mais ou menos dele aqui? Mais? Pô, mas tu não é amigo dele, vai cobrar mais? É dinheiro? Se o senhor fosse o dono da empresa e ele fosse o seu representante, você ia cobrar mais ou menos dele? Mais. Por que cada um de vocês é cobrado sempre mais, gente? Porque na hora que a empresa escolheu cada um de vocês, ela escolheu por mérito, por competência. Ela contratou as pessoas que estavam o quê? Mostraram que tinham capacidade de entregar e de fazer o que ela precisa fazer. Se fosse fácil vender moda, gente, se fosse fácil, se todo produto que a gente lançasse fosse maravilhoso, lindo, sabe aquele produto que tu tira da pasta, que o cliente nem fala preço, os olhos do bicho faz pum, que tu não precisa nem falar. Se todo produto fosse desse jeito, não precisava possivelmente dessa força de venda. Mas é justamente porque não é assim que precisa de vocês, né? Administrar pepinos, administrar problemas, vender para o cliente que não quer comprar, vender mais para um cliente que já comprou. Esse é o trabalho de um profissional de vendas, né? De um bom profissional de vendas. A gente tem que começar a olhar para frente um pouquinho e fazer perguntas que têm algum impacto em relação ao que a gente exerce, o que a gente faz, né? E se a gente não fizer isso constantemente, ficar só da mão para a boca, 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 pode ser que amanhã a gente encontre o quê? Um cenário que a gente não tenha possibilidade nenhuma de apresentar, de fazer nada diferente. Então, o profissional de vendas, ele não pode trabalhar da mão para a boca, ele tem que estar sempre olhando para frente. Então, a gente diz o seguinte, que o profissional de vendas é uma caixa de ferramentas. E essa caixa tem que estar constantemente sendo atualizada. Novas ferramentas têm que ser agregada ao que você já faz e o que você conhece. Então, o profissional de vendas, por mais competência, com mais experiência, por mais que ele conheça o cliente, ele tem que estar constantemente se reinventando, se recriando, se apresentando para o seu cliente de uma maneira melhor, mais atrativa do que se apresentou na última visita. Tenta imaginar chegar na loja de um cliente que você atendeu ele ainda nem recebeu o produto do mês passado, tu já tem aqui, ó. Vamos conversar? É fácil ou é difícil? O cara tem que confiar muito em você, tem que acreditar muito em você, e isso é fácil? É difícil pra caramba. Se coloca no lugar do teu cliente, tendo comprado, ainda não tendo recebido, você está na frente de um de vocês e tem que comprar de novo? Com o mercado do jeito que está. Tem que ter coragem ou não? E ele só faz isso se confiar em você. Se você, toda vez que visitar ele, mostrar que você está interessado no negócio dele, que está ali para ajudar ele. Que você não está trazendo só um produto, você está trazendo para ele, ou viabilizando para ele, uma oportunidade dele faturar. Ele tem uma grana, ele não sabe o que fazer, se ele botar no mercado financeiro, dá quanto? Agora, se ele comprar um produto da BGO e botar dentro da loja dele, quanto ele pode faturar? Essa é a continha, essa é a habilidade que o profissional de vendas tem que ter. É mostrar para o lojista que é muito mais interessante ele comprar um produto nosso do que pegar o dinheiro dele e colocar dentro de um banco para ganhar no final do mês, no semestre, de um ano, X%. Então, se você não tivesse esse conhecimento e essa experiência constantemente atualizado e focado na frente, pode ser que você chegue num cliente, numa próxima praça e não seja mais nenhuma vantagem competitiva aquilo. Vai chegar um garoto que nunca vendeu nada, sem nenhum vício de nada, ele nunca sabia que era proibido e que não dava para fazer, vai lá e faz. Tranquilo? Então, a gente diz que a experiência a gente vai acumulando pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente consome.
pelo que a gente sente, a gente vai acumulando. E dizem que esse conhecimento e essa experiência, eles podem nos enraizar. Ou seja, ele começa a se transformar, tudo que a gente conhece, que a gente faz, passa a ser verdades absolutas na nossa cabeça. E a gente vai se enraizando como se fosse uma árvore. E a gente não olha mais para nenhum, não, isso aí eu já sei como que faz. Ah, isso aí eu já fiz uma vez, não deu certo. Ah, aquilo ali, é assim que a gente começa? A gente começa a não olhar para as coisas, a gente começa a não ouvir mais as coisas, por quê? Você já está convicto que você já fez tudo e já sabe tudo. Como é que um garoto desse, como é que um cara desse vai me falar que eu tenho que ensinar ou que eu tenho que aprender mais alguma coisa? Tem. Sempre a gente pode aprender alguma coisa. Eu trabalho com treinamento. Então, por mais que você esteja atualizado, por mais que você esteja bacana, por mais que você saia de um evento e seja elogiado, vai numa livraria, entra lá dentro de uma livraria e vê o quanto você é ignorante ainda. Somos ou não? A gente ainda pode fazer muito mais, cara. A gente ainda não está no nosso limite. Bota na tua cabeça. A gente ainda não está no nosso limite de cada um. Mas quantos pedidos e quantas negociações vocês já venderam usando a emoção? Quantos? Quantas vezes vocês já chegaram numa loja e venderam um produto muito mais caro que um similar da concorrência? Quantas vezes? O cara comprou isso usando razão ou emoção? Foi emoção, a confiança, o relacionamento que vocês conquistaram com o cara. Então, muitos dos negócios, gente, ocorrem e são efetivados em função da emoção que você usa na hora de fazer. Eu sempre digo o seguinte, que se o profissional de vendas, quando fala da sua marca e do seu produto, se o olho não brilhar, se o coração dele não bater acelerado, ele não vai ter o resultado que precisa em qualquer que seja a empresa. E ele tem que olhar para o produto dele e olhar com tesão. O olho tem que brilhar. Ele tem que falar da marca dele, o coração tem que... BGO, meu irmão. Tem que falar assim, é BGO. Então, eu acredito nisso. Eu fui representante, trabalhei com uma equipe de vendas gigante de representante. A gente vê o cara que tem tesão pela empresa, o cara que sente prazer em pegar no produto, ele vende diferente. Ele olha para o mercado de forma diferente. Ele enfrenta os desafios de forma diferente. Quando é que vender foi fácil na vida de alguém aqui? Vender algum dia foi fácil? Nunca foi fácil. Ah, mas antigamente era difícil pra caramba, meu irmão. É porque a tua atitude em relação à dificuldade era outra. Pode ver. Olha para trás como tu agia com a dificuldade, quanto como você está agindo hoje. Venda a cada ano que passa fica mais complexo. Mais uma coisa é colocada dentro da fórmula de venda, é ou não é? Antigamente você só precisava vender para o cliente, ou seja, transferia do teu estoque, do estoque da BGO, colocava no estoque do cliente, e agora, bacana, te vira. Não era assim? Quem daqui pode trabalhar mais dessa forma? Você tem que botar dentro da loja do cara, tem que entrar dentro da loja do cara, tem que pegar os vendedores, ó, isso aqui se vende assim, esse meu produto naquele lugar lá vai vender mais, esse produto tem que fazer assim, assim, o preço que eu oriento para o senhor tem que ser assim. Por quê? Porque se o produto não girar, bacana, tu vai fazer a segunda visita, vai vender? Vai fazer a terceira visita, vai vender? Não vai. Quantos de vocês já tirou um dia para vender dentro da loja com o cliente? Alguém já tirou para vender um dia dentro de loja? Faz isso. Faz isso um dia no mês, um dia no bimestre, no trimestre ou no semestre. Um dia. Passa o dia inteiro vendendo, para saber como é que funciona. Isso vai te municiar de uma série de informações que você pode usar na hora da venda. Isso vai te dar uma série de sensibilidades que o dono da loja, que está todo dia lá dentro do problema, não enxerga. Você, com a visão mais levinha, mais transparente, de andar em outros clientes, vai enxergar. Olha, não está vendendo porque está naquele lugar errado. Venda para cá, ó. Bota essas duas marcas aqui. Ó. Vende mais, o tráfego de pessoas é desse lado para esse lado, não é desse lado para esse lado. Então, a parte da loja mais valorizada é aquele que o pessoal vem andando aqui e vai olhar lá. Ó. Não adianta só botar aqui. Então, tem uma série de dicas e de coisas que o dono da loja, por estar muito envolvido no problema, não enxerga. E vocês, um dia só, já resolvem. A evolução do homem, a evolução da empresa é desse mesmo jeito. Só que com o passar do tempo, a empresa, né, nesses dois momentos, quando está subindo ou quando está descendo, ela tem que tomar decisões. Mudar. A BGO está mudando? Está ou não? Está mudando o rumo ou não? O produto da BGO nos últimos 21 anos mudou? Mudou ou não? O foco de venda mudou ou não? Por quê? Ou a gente muda olhando para o mercado e tentando enxergar possibilidades ou alternativas que sejam mais conectadas com a nossa capacidade de entregar, ou a gente continua dando murro em ponta de faca.
Não adianta eu tentar fazer algo que eu não sou bom e que eu não me identifico. Eu tenho que tentar continuar ou fazer coisas com que eu me identifico e no que eu sou razoavelmente bom. Né? A empresa, como cada um de nós, tem que estar constantemente reavaliando quais são nossos objetivos. Qual é o nosso orçamento? O que a gente quer? Quanto eu tenho de despesa e quanto eu tenho que trabalhar? O representante, todo dia, quando começa o primeiro dia do mês, quanto é que tu já tem negativo na tua conta? No mínimo. No mínimo 3.500, 4 pau. Se for viajante, é 4 mil reais que ele já colocou dentro da conta dele negativo. Porque é o dinheiro, o recurso ou o orçamento que ele tem para quê? Para visitar a sua região. Né? E dependendo da região, se for muito grande, é mais ainda. Então, qual é a tua meta? Qual é a margem da empresa? A empresa quer trabalhar com que margem? Ela precisa ter margem para poder reinvestir, para poder fazer coisas melhores, para fazer uma convenção de vendas. Quanto vocês acham que foi o investimento numa convenção de vendas? Pouco ou muito? Foi um investimento alto, mas o que acontece? Eu estou com todo mundo aqui agora, vendo o que eu tenho para falar, como eu quero, o que a gente pensa para frente, trocando ideias, sinergia. Eu sei que a mente humana não tem limite. E se você quer muito uma coisa, e se todo mundo compra essa ideia com a mesma intensidade, ela se torna muito mais fácil de se chegar do que não chegar. Né? Então é assim, ó, qual é a tua atitude em relação às novidades, dificuldades, os problemas, as cobranças e as concorrências que surgem no dia a dia? Você sempre atua da mesma maneira ou você está sempre focando e tentando encontrar alternativas? Então a gente diz que tem pessoas que apontam problemas, tem pessoas que apresentam problemas, tem pessoas que resolvem problemas e tem pessoas que fogem dos problemas. Quem vocês acham que tem mais chance de ter sucesso na vida? Hein? As pessoas proativas, reativas ou passivas? Quer ver como funciona? Eu preciso de um voluntário aqui na frente. Um voluntário só. Só um, não precisa vir todos. Só um. Isso, beleza. Tranquilo. É que eu queria dar um livro para alguém. Obrigado, era só isso. Depois eu autógrafo. Depois eu dou autógrafo. Oportunidade é assim, ó. Ela surge. E se você não estiver ligado, atento, você não aproveita. Quem vai aproveitar? Concorrência. Porque não tem oportunidade perdida, gente. Se você não aproveitou, alguém aproveita, cara. Então, hoje, a questão da velocidade é muito importante. Por isso é que eu comecei a colocar aqui, ó, um velocímetro embaixo da apresentação. Se a gente não colocar velocidade, lógico que tem que ter o ponto de partida e o ponto, a meta de chegada, né? Se você for para o lado errado, também não adianta colocar velocidade. Você tem que escolher um objetivo coerente e botar velocidade para ir buscar aquele número, né? E é igual o profissional de vendas. Você não pode ficar preso ao que você fazia 5, 10 anos atrás. Pode não ser mais o suficiente. Acorda. Você tem a experiência e o conhecimento que muitas das vezes um jovem não tem. Você tem uma vantagem, transforma isso com atitude, com ação, numa vantagem competitiva para te deixar ainda mais forte. Mas o que a gente mais vê é as pessoas continuar na mesma pegada, na mesma velocidade, do mesmo jeito. Não vai ter resultado diferente. Você quer surpreender, você tem que se preparar para pegar caminhos diferentes. A gente diz que o cérebro da gente é uma sala cheia de portas. Só que muitas dessas portas estão fechadas. Muitas estão fechadas. Poucas estão abertas. Então, a gente, de vez em quando, tem que abrir e ter a coragem de partir numa dessas portas que surgem. Né? Só que, para isso, a gente tem que se preparar. Dizem que nós não somos limitados pelo mercado, mas sim pela falta de imaginação. O que tem para ser feito que as outras ainda não fizeram? Ou o que as outras estão fazendo, que não estão fazendo com a pegada que precisa, com o zelo que precisa, com a velocidade que precisa? A gente tem que estar olhando para o mercado, cara. O mercado vai se adaptando e se moldando para a melhor alternativa. É assim que funciona. E nós, como profissionais, temos que estar atentos a isso. Quando eu falo isso para quem vende cama, mesa e banho ou presente, fica assim, tu tem que fazer mês das noivas em dezembro. Quem quiser casar em dezembro, tem que contratar a igreja com uma antecedência gigante, porque senão não vai casar, porque é tudo tomado. Então, muitas das coisas que a gente faz, a importância não está no que a gente faz, mas no como a gente faz. Às vezes, uma vírgula muda o sentido de uma frase. Muda ou não muda? Então, às vezes, a forma como você entra dentro de uma loja, como você aborda as vendedoras, como você fala com o teu cliente, como você apresenta soluções para um problema, pode fazer toda a diferença entre um pedido dentro do bolso ou no tablet ou um pedido para a concorrência. É assim que funciona. Então, nós que trabalhamos com gente, temos que ter essa sensibilidade, que são os pequenos detalhes que muitas das vezes fazem toda a diferença. São pequenas coisas. O basicão, todo profissional de venda já faz.
Agora, quais são aqueles pequenos detalhes que a gente precisa estar atento para valorizar e para nos diferenciar em relação aos outros? Quando você planeja, a possibilidade de errar é menor. Não vai te garantir o sucesso, por quê? Porque quando tu planeja, tu sempre planeja de dentro para fora. Tu combinou com a concorrência que eles iam ficar parados? Eles não vão ficar parados. Então, por mais que você planeje, pode ser que você seja surpreendido. Mas a chance de erro e de falha é menor. Quando você planejou, comece. Tem que dar o primeiro passo, cara. Tem que ter a coragem de sair da área de conforto, da mesmice, da rotina e tentar algo diferente, né? Tem que continuar, porque o que acontece? Nem sempre, mesmo começando, vai acontecer. Você vai tentar uma vez, vai tentar duas, vai tentar três, vai tentar quatro, mas tem que o quê? Perseverar. Que a gente fala de resiliência. Essa palavra é muito forte, é a capacidade de cair, levantar e seguir em frente novamente. Quantos nãos um profissional de vendas leva por dia? Já sai de casa com um, né? Então é assim, ó. Se você não aprende com não, tu vai aprender com o quê? Né? Só que todo profissional de vendas sabe o seguinte, quando eu tomo não, o que eu posso aprender com isso? Por que eu tomei esse não? O que eu falei ou deixei de falar? O que eu mostrei ou deixei de mostrar? O que eu fiz ou deixei de fazer? Para no próximo ser mais difícil de tomar o não. Não é isso? Então, continue. Tudo que você iniciar e continuar, você tem que finalizar. Tem que terminar. Se você prometeu, se comprometeu com X, entrega com X. Não adianta chegar no dia 30, Maurício não deu, Paulo não deu, não adianta. Tem que chegar no dia 15, na primeira semana, como é que está? Imprimo mais velocidade e menos velocidade. Chegou no 15º dia, imprimo mais velocidade ou menos velocidade. Chegou no 20º dia, porra, Paulo, preciso de ajuda, meu irmão. Já botei velocidade, já fiz isso diferente, já visitei cliente, o que pode fazer? Não sei. Não pode chegar no dia 30, dia 20, não vai dar não, ó. Não vai dar não. Representante chegar no dia 30 para mim dizer que não vai dar não, eu não quero nem conversar contigo, meu irmão. Vamos lá, vender mais. Como é que a gente pode vender mais? Como é que a gente faz para esse pezinho de dinheiro aqui prosperar, gente? Onde é que a gente ganha um jogo? No ponto de vendas. Quanto mais espaços eu ocupo dentro da loja do cliente, mais chance tem de dar visibilidade ao meu produto, menos espaço tem para entrar produto da concorrência. Então, primeiro a gente tem que acreditar e a segunda coisa que a gente tem que fazer é querer. Quem quer muito vai encontrar um jeito de fazer. Vai passar por cima das dificuldades, dos problemas com uma atitude diferente de quem não quer. Porque se você colocar alguma coisa para alguém que não quer fazer, ele vai fazer? Não vai fazer meia boca. E todo mundo que faz meia boca, qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a função, vai ser resultado meia boca. Se tu não colocar a paixão, o querer, o tesão, aquele representante tem que ser aquele cara que entrou no cliente, tirou um pedido de R$2.000, sai de lá assim, ó. 2. Cada pedido é um gol. É um gol, cara. É fácil tirar um pedido? Difícil pra caramba. Lógico, a gente tem que sempre tentar vibrar pelo gol do tamanho que a gente queira, né? Vamos lá. Como é que a gente pode fazer para vender mais? E aí agora tem umas dicas bem legais. Agora é o agir, né? Então, assim, a gente pode ampliar o mix de produto por cliente? Pode ou não? Então, antes de sair para visitar o cliente, eu tenho que olhar lá. Quantos itens da coleção eu vendi? Itens diferentes. Eu posso vender mais um? Eu não posso só sair agora com a meta de venda. Eu tenho que vender tantas peças. Não, eu tenho que vender tantas peças, mas eu tenho que agregar um mix diferente. Eu tenho que ocupar mais espaço lá. Quanto mais espaço eu ocupar, menos espaço eu dou para a minha concorrência. Mais o meu nome vai estar visível. Mais ele vai ser conhecido, mais ele vai ser desejado, mais eu vou fazer reposição. É assim que funciona. Então, a gente tem uma carteira já construída e conquistada por mérito, mas ainda existe uma série de clientes que a gente ainda não foi lá oferecer e ele ainda não teve a oportunidade de ter um produto nosso lá dentro para ele ver o quanto é bom de ter o nosso produto lá dentro. Quantos clientes tem? Podemos chegar antes da concorrência nesses clientes? Isso é fato. Quanto antes você chega da concorrência, mais você tem o quê? Acesso à verba. Quantos clientes pequenos e médios têm controle de verba? Não tem. Ele sai mais ou menos assim. Agora, se você chegar primeiro, comer o máximo possível da verba dele, quem vai ficar com pepino depois para administrar é o outro. É água limpa. Outra coisa, como eu faço para vender mais? Gente, a guerra está sendo decidida no ponto de venda. O profissional representante que tiver domínio do ponto de venda e atuar
auxiliando o cliente dele a ter um bom resultado de vendas, vai ter maior parcela da verba de compras desse cliente, com certeza. Então é assim, ó, a gente tem que ocupar mais e os melhores espaços na loja. Está negociando um pedido com o cliente, coloca a vitrine no meio. Olha, eu preciso de 10 dias de vitrine, 5 dias de vitrine. Olha, eu estou vendendo aqui com o senhor, vou te dar mais 1%, mas eu quero o lado esquerdo da loja, eu quero o cabide, eu não quero o produto dobrado. Tem que negociar isso. O que não é visto não é desejado em moda, cara. O produto que não é visto, ele não é desejado. Se a gente vende moda, ele tem que ser visto. Então, ele tem que estar no lugar mais atrativo da loja, que é a vitrine e nas exposições frontais. Gente, na hora que estiver fechando o pedido com o cliente, tem que tentar negociar isso com o cara. Ah, tu vai aprender, ó, eu quero 5 dias de vitrine, eu quero 10 dias de vitrine. O que está na vitrine tem mais chance de vender ou não? Muito mais. E o balconista influencia na decisão de compra do cliente? Então, se você tem as vendedoras balconistas do seu lado, a chance de você ter um melhor desempenho na loja aumenta ou diminui? Só o que a gente mais vê dentro do mercado, gente, eu saio com um representante há 10 anos, cara. Representante passa assim na loja. Vai lá no comprador, cara. Ele não dá um sorriso para uma vendedora. Ele não sabe o nome de nenhuma vendedora, cara. Não precisa saber de todas, mas algumas, aquelas que são formadoras de opinião, tu tem que saber. Essas pessoas, se tu for inteligente, tu tem que anotar o aniversário dela. Ainda mais quem atende interior, que é aquele vendedor que já está lá há 5, 10 anos. Anota o telefone, o e-mail dela, passa o e-mail, leva um presentinho, cara, uma coisinha simples. Essa mulher vai ser o teu representante dentro do cliente. Por pior que tenha sido a coleção, por pior que tenha sido a venda, ela vai estar lá, ó, não, é bom, é bom, é bom, é bom. E a gente mais vê é representante não olhar para as vendedoras. O cliente, o que ele quer? Ele quer solução. E se você for inteligente o suficiente para dar a solução mais rápido para ele, você que ganha o pedido, é ou não é? Ele falou que queria que você ficasse 3 horas lá assim? Não, ele quer tudo de uma cor só, meu irmão. Deu a solução ou não? Deu a solução. Né? O cliente não paga nenhum centavo a mais pelo que ele não enxerga. Se ele não enxergar que vale, ele não paga. Agora, se ele enxergar que vale, paga. Se atende ao que ele precisava, ele paga. Se não atende, ele não paga. É assim que funciona. Então, não adianta entregar de mais nem de menos. Tem que entregar na medida adequada ao cliente. Se você quer muito uma coisa, se você acredita e se você age, com certeza a chance de você executar e fazer fica maior. Fica ou não fica? Então, acredita, cara. Né? Bota que você quer muito, né? E vai.